Olá, boas! Hoje estou a fazer um vídeo em que é para os meus amigos, amigos chegados e familiares, para quem gosta de mim, quem estiver interessado em ver este vídeo e escutar, ficarei contente e espero que gostem. Vou falar sobre a minha vida. Eu não sei se há muitas pessoas que conseguem se lembrar desde o seu momento em que nasceram até o dia de hoje, o presente dia de hoje. Pois eu consigo me lembrar desde o dia desde o meu nascimento até hoje, tudo o que se passou. E como muita gente deve saber, a família é a base, é a parte principal que nós temos na vida. É quem está ao nosso lado quando nascemos e quando crescemos até nos tornarmos adultos. Quando nos chegamos a homens ou a mulheres à idade adulta. Mas a vida tem um preço, um custo que não é monetário, mas que se tornará monetário e esse custo é aprendendo com os ensinamentos e a experiência dentro de uma base sólida, com as ferramentas necessárias. E isso eu tinha quando nasci. E não só. Eu nasci com o sol e o brilho dentro de mim para brilhar. E muita gente não entende ou entendeu ou percebeu isso. Vamos então por partes. Feliz daqueles que tiveram sempre os seus pais a seu lado para compreendê-los e fazê-los progredir na vida, quando mais necessitavam nos momentos mais importantes de suas vidas. E felizes daqueles que tiveram seus pais consigo e mesmo não sendo compreendidos, nunca apontou o dedo a eles. Mesmo que sabendo, ou mesmo nunca apontou o dedo a eles, ou os julgou, mesmo que sabendo, quando mais se sentiam necessitados. Com mais um bocadinho de amor ou carinho que era necessário. Quero eu dizer com isto, 52 anos para eu me compreender a mim próprio e eu compreender a minha vida. Por mim próprio, para eu conhecer a minha alma, conhecer-me a mim próprio, 52 anos. Este menino aqui, quando eu era bebê, nasceu em Moçambique, aqui junto com a sua mãe, quando eu era mais pequeno, junto a um barquinho lá no lago, perto da zona da selva. Este menino nasceu com uma coragem enorme dentro dele, sem medo de nada, com brilho e muito sol dentro dele para sair, para ser exposto, para brilhar, e não ser escondido ou trancado por ninguém neste mundo. Ninguém.
falando de compreendismo, quem me compreendeu tinha jeito para jogar a bola, futebol, só algumas partes. Ia de férias, estava de férias no Alentejo, fiz uns treinos, antes de ir de férias para o Alentejo, onde da parte da família da minha mãe, eu tinha feito uns treinos de captação no Campo Santa Cruz em Coimbra. Podia ter sido júnior oficial da Académica de Coimbra. Tinha sido procurado por duas legendas da Académica de Coimbra, José Curado e Crespim. E os treinos que eu acabei por fazer na Académica de Coimbra foi através do Sr. Alcides, meu vizinho, que era roupeiro na Académica. Isto eu para dizer que eu nasci com muitas qualidades na minha vida, graças a Deus. Eu estava de férias no Alentejo e a minha mãe só me disse que estava a ser procurado por responsáveis da Académica depois de eu ter terminado as minhas férias e chegado à terra onde eu fui criado e crescido, que tinha sido procurado por responsáveis da Académica. E eu disse à minha mãe, então mas porquê é que não me falou logo quando eu estava lá, ainda estava de férias? Para quê? Ia jogar a bola para quê? Tem juízo. Pronto, mas como sempre disse anteriormente, nunca apontei nem aponto o dedo aos meus pais. Alguém me compreendeu do meu valor. Essa uma das primeiras partes. Depois veio a entrada para a tropa. A entrada para a tropa em que era serviço militar obrigatório. E novamente alguém me compreendeu e viu o meu valor. Os meus testes, os psicotécnicos, onde eu fiz as inspeções, em Setúbal, e quem tivesse os melhores testes nas inspeções eram chamados a um gabinete à parte, normalmente para ir para as tropas especiais. Eu fiquei pensando e acabei por ir para a tropa especial. Mas fiquei pensando que era para ir para os comandos, ou fuzileiros, ou paraquedistas. E eu fui chamado a um gabinete onde estava um coronel. Um oficial de alta patente, coronel. Fez-me 3 perguntas. Vou só mencionar as 2 perguntas que ele me fez. Uma das perguntas foi: porquê é que eu não tinha estudado? Porquê é que comecei a trabalhar muito novo, aos 13 anos? Eu disse porque os meus pais acharam que eu não devia estudar, que devia começar a trabalhar mais cedo. Ainda me recordo à minha mãe, eu queria continuar a estudar, porque eu via os meus colegas de escola iam para a secundária, para o liceu, e o meu desejo era seguir os estudos. Ainda me recordo hoje a minha mãe dizer: estudar para quê? Tu não tinhas cabeça, já tinhas chumbado 1 ano. Voltando à conversa com o coronel, mas como eu disse anteriormente, eu nunca aponto, nem apontarei, nem acusarei, nem julgarei nada, nem a ninguém, nem muito menos aos meus pais. E eu respondi à pergunta do coronel. E ele fez-me a outra pergunta. Foram 3 perguntas, mas só vou falar nas 2. 2 das 3. Então, mas podia estudar à noite. Eu disse, não dava para estudar à noite, porque eu fazia turnos, trabalhava de dia e de noite, trabalhava numa fábrica de malhas, não dava para estudar à noite. Sabem o que é que ele me disse? Ele disse-me: é pena, porque se você tem estudos, você agora ia para a academia de pilotos. Por isso é que muita gente
me tratava de uma maneira especial quando eu estive na Força Aérea durante muitos anos. Mais uma vez, alguém apareceu na minha vida que me compreendeu e sabia do meu real valor. Podia ter chegado a piloto. Continuando sobre a minha vida. Está aqui, ó, está guardado ainda, quando eu fiz os meus testes psicotécnicos. E também fui compreendido e reconhecido com louvor da base aérea onde eu estive. Também tive louvor do chefe de Estado-Maior da Força Aérea. Aqui. Mais uma vez alguém me compreendeu. Eu fui parar, vou falar agora, mais uma vez alguém compreendeu este menino. Fui parar a uma ilha. Mas antes de ir à ilha, quero mencionar os momentos, já voltamos à ilha, que foi onde eu fiz o meu serviço militar, numa das bases aéreas da Força Aérea. Vou falar dos meus momentos marcantes da minha vida. Eu fui criado pela minha falecida tia, quando não tinha os meus pais ao meu lado. Andei a fazer estudo em 4 escolas que eu andei. 4 escolas. A primeira escola que eu andei, fiz a minha primeira classe, foi em Moçambique. E falava a língua moçambicana, crioulo. Depois, de repente, a vida deu uma mudança muito grande, em que mexeu com os meus pais e mexeu comigo. Mas eu sempre fui uma pessoa muito reservada. Para me conhecerem melhor, e quem está ligado ligado e mais ligado a mim, ou perto convive comigo, tem que falar mais comigo para me conhecer, para saber quem eu sou. Quem é esta verdadeira pessoa? Resumindo, fui para a minha segunda escola, onde eu fui criado no Alentejo, em Beja, por uma tia minha, a minha falecida tia, que a tenho como minha mãe também. Tenho a minha mãe, mas também esta minha tia como uma mãe para mim, que me criou quando eu não tive os meus pais ao meu lado. Eu não entrei para a primeira classe quando fui para Portugal. Comecei a escola já na segunda classe. Depois os meus pais voltaram para Portugal. Mais mudanças para outra escola. Fui para a escola em Fátima, onde eu vivi em Fátima. E quando aparecia mais uma felicidade e eu estava a pensar no futebol, podia ter jogado no Desportivo de Fátima, os meus pais disseram: não, agora vamos para um outro lugar, vamos viver para Coimbra. O teu pai encontrou lá um lugar, vamos sair de Fátima e vamos viver em Coimbra. Mais uma vez alguém me reconheceu o meu valor em alguma parte da minha vida, o futebol, mas por razões de não poder continuar no mesmo lugar, não pude continuar a fazer o que eu estava a gostar. Vida nova, nova escola, em Coimbra. Já para não falar nas dificuldades que os meus pais tiveram e que também
veio a ser difícil para mim. Mas estou aqui hoje bem vivo na graça de Deus. Outro momento muito importante, marcante na minha vida. Quando eu saí do serviço militar, seguindo as promessas de alguém que tinha prometido algo, um irmão meu, mais velho, que eu tenho 4 irmãos do mesmo pai, não da mesma mãe. O mais velho que veio à minha procura quando eu tinha 16 anos, tinha prometido que quando eu chegasse à idade adulta, que me queria ajudar a trabalhar para ele e que me ajudava na minha carreira. Quando eu tive que abandonar aquela ilha e começar uma vida nova, se houve alguém que me deu a mão, foi um outro irmão meu, o Nelson, meu irmão Nelson, de quem está aqui no meu coração até eu partir deste mundo. Ele está no meu coração para sempre. Porque eu, quando tive que abandonar aquela ilha, não quis voltar à terra onde eu fui criado. Cá tenho as minhas razões. Outro momento muito marcante na minha vida foi quando eu perdi o meu filho, o meu primeiro filho. Tive a ajuda do Sr. Amaro e da Dona Clara, que fizeram com que houvesse a cerimónia feita na igreja, na paróquia da freguesia onde eu cresci, lá em Coimbra, pertencente a Coimbra, em São Paulo de Frades. Agradeci muito ao Sr. Amaro e à Dona Clara, porque se não fossem eles, não teria conseguido a cerimónia para que o corpo do meu filho ficasse junto ao meu falecido pai. Outro momento marcante é o nascimento dos meus outros filhos, a minha filha e do meu filho Simão, de quem são de um relacionamento de uma mulher que eu me casei, asiática, de quem eu pensava que ia continuar a minha vida para sempre. Se há coisas que eu não acreditava e passei a acreditar, por exemplo, quando me disseram, eu na minha cabeça não estava em pensamento em voltar a casar por civil, não é? Porque pela igreja, para mim o casamento pela igreja só conta uma vez. E para mim esse é que é o casamento mais importante. Quando eu saí de Portugal, eu emigrei, não é? Vim para Londres, já vou explicar essa parte. E não me passava pela cabeça de vir a casar outra vez. Nem tão pouco acreditava, nem acredito em bruxos, em videntes, e em pessoas que leem a palma da mão, essas coisas todas. O que é certo é que essas pessoas têm poderes há coisas que acertam, outras não. E há quem faça bem e há quem faça mal. E há quem tem esse poder de adivinhar, não adivinha sempre em tudo, mas há quem só pense em fazer bem, mas há também quem pense em fazer bem e mal. Voltando à conversa, porque eu não estava a contar de vir a voltar, não estava a pensar em voltar a casar, não é?
emigrei, comecei a minha vida em Londres. Eu tive que aprender a língua, que eu não sabia falar inglês. E eu trabalhava num colégio de medicina, de fisioterapeuta, de doutores que estudam o corpo físico, um colégio muito importante sobre o organismo, sobre o físico. Trabalhava lá como assistente, não sei explicar em português agora, assistente porter, quer dizer, aquelas pessoas que tratam dos eventos para fazer a renovação das salas de reuniões, mudança de mesas, mudança de outro tipo de cadeiras, ou um novo layout. Portanto, eu trabalhava numa equipa que fazia a renovação das salas para reuniões, para eventos, etc, etc. E lá nesse colégio havia lá alguém que trabalhava como empregado de mesa, um rapaz asiático. E lá numa parte, eu nessa altura fumava, e numa zona lá do exterior do colégio, onde as pessoas iam lá para confraternizar, ter 5 minutos para descansar, falar uns com os outros. A gente que fumasse ia lá fumar o seu cigarro, não sei o quê. E esse rapaz asiático estava a ler a palma das mãos. E ele vai assim. Quando chegou a minha vez, ele vai assim: você já foi casado? E aconteceu isto assim, assim, assim. Mas e assim, eu disse sim. E ele vai: mas você vai casar outra vez? E eu, nessa altura, estava a pensar em conhecer alguém asiático. E eu vou assim para ele: então já sei quem é. Deve ser uma moça que eu ando a falar, que ela é da Indonésia. E ele vai assim: não é da Indonésia, não. Essa moça vai aparecer, é da República da China, e você vai conhecer, ela é mais nova que você, e você vai casar com ela, e você vai ter filho. Vai ter um filho, um rapaz. Mas ele não quis me contar mais nada. Ele disse: há coisas que, mesmo que eu saiba ler a palma das mãos, não posso dizer mais nada. Só posso dizer isso. Portanto, tive 14 anos de ligação com essa mulher asiática, fomos casados. Ela achou que não devia continuar mais comigo, que não sentia mais amor, que não me queria mais. Eu também não posso estar a viver com uma mulher que não me queira mais e que não me ame. Agora, quem é meu filho ou minha filha, por mim, será sempre cuidado, e eu jamais abandonaria os meus filhos. Portanto, a pessoa quis sair do lugar onde eu vivo, faz a sua vida, eu faço a minha, os meus filhos estão comigo. Voltando à vinda para aqui, como foi a vinda para aqui, para Londres, para a Inglaterra, foi mais um momento também marcante, porque eu estava a ser ajudado pelo meu irmão Nelson, vivia com o meu irmão Nelson em Lisboa, e apareceu um ex-colega militar. Eu quero também agradecer a ele, porque sem ele, que ele se chama Vítor, porque sem ele eu não estaria aqui em Londres. Foi ele que me ajudou. Encontramos-se no Parque das Nações em Lisboa. Eu estava a fazer um passeio, a passear um domingo à tarde, no shopping center, lá no Parque das Nações, e foi assim. Ele quis me ajudar, disse que tinha um lugar onde ficar, a viver com familiares, e foi assim que eu vim parar cá a Londres. Agora, outro momento marcante da minha vida, que para mim é um momento difícil de falar, mas eu vou falar. Eu quero também já dizer que este vídeo, há certas coisas que vão ser faladas
que convém não ter crianças a ver este vídeo ou a assistir a este vídeo. E portanto eu quero dizer o seguinte. Se houve alguém que me reconheceu e que me deu valor, portanto, voltando a falar da ilha, da base aérea onde eu estive nos Açores, a base aérea da Força Aérea Portuguesa, nessa ilha, foi lá que eu conheci a pessoa que me ensinou a ter amor na minha vida. Foi a pessoa que me levou ao altar da igreja para eu me casar com ela. Essa pessoa, que não está comigo agora, foi a pessoa que me ensinou a ter amor na vida e de que eu jamais a esquecerei. Mas a vida continua de uma maneira diferente e nós temos que continuar com a vida, não podemos ficar parados. Essa pessoa, não vou mencionar o nome, se ela por acaso vir, nunca se sabe, assistir ao vídeo, sabe quem eu estou a falar. Eu sou uma pessoa que nunca desejei na minha vida mal a ninguém, nem desejo mal a ninguém, mas o que me fizeram a mim naquela ilha foi cruel. Foi demasiado cruel. Eu não teria estômago e coragem de fazer isso a ninguém o que me fizeram naquela ilha. A maneira como arrancaram o meu coração, que era a pessoa que eu mais amava na minha vida, que é a pessoa que eu falei, que me levou ao altar para casar na igreja, isso jamais se faz a ninguém. Arrancaram-me o coração naquela ilha. Levei com um punhal e 2 espadas no meu coração, como se tivesse sido isso. Ainda para mais, levei com 10 espadas nas costas. Pelos anos todos que eu tenho passado de sofrimento, que eu andei a passar, até chegar a este ponto, em que só aos 52 anos é que eu compreendo a minha vida toda. Eu tive mais de 20 anos em que o meu progresso, a minha prosperidade, que eu sei que há uma pessoa, não sei se é da minha família, não sei quem é, essa pessoa agora não pode fazer nada. Mas essa pessoa sabe o que eu faço. Essa pessoa sabia e sabe, quando eu tenho algum progresso, alguma prosperidade, agora não pode fazer nada. Não pode parar o meu progresso. Porque senão tenho que prestar contas, não é comigo. Porque as contas são feitas por Deus, quem está lá em cima. As contas do Rosário e quem faz a justiça é Deus. Não é ninguém neste mundo que vai fazer a justiça pelas suas mãos, não deixando ninguém progredir na vida, ninguém brilhar na vida, ninguém se mostrar as suas qualidades, não deixar ninguém progredir na vida. Ou amarrar uma pessoa na vida, não deixar a pessoa brilhar. Isso não se faz a ninguém. Os meus últimos 20 anos foi assim. Não sei quem é essa pessoa, não sei se é da minha família, não sei de onde é. Agora voltando à ilha.
É uma ilha que tem muita homossexualidade e tem também muitas mulheres lesbianas. Não tenho nada contra quem quer seguir uma vida diferente. Agora, eu tinha 19 anos, era muito jovem. Por efeitos do álcool, más companhias, cometi erros que não devia ter cometido. E isso fez com que alguém, lá na ilha, com ligação à homossexualidade, que quis fazer justiça pelas suas mãos para destruir o meu casamento e eu não ser mais feliz na minha vida. Eu perdi a minha carreira na Força Aérea, não pude continuar a minha carreira na Força Aérea, fui obrigado a sair para não ter mais problemas, quis continuar na ilha, comecei a trabalhar lá numa companhia de construção, fazia trabalhos para o escritório, conduzia viatura. Cada vez que saía com a viatura à rua, havia sempre um problema com a viatura ou havia um acidente. Porque essa pessoa foi recorrer a uma pessoa muito conhecida lá na ilha, não sei se ainda é muito conhecida ou não, uma pessoa que dizem que é feiticeiro, mas eu antes de conhecer essa pessoa, tinha essa pessoa pensando eu que era uma pessoa boa, que só fazia bem às pessoas. Alguém que trabalhava na Força Aérea lá, veio falar comigo, sabia que eu estava separado da minha ex-mulher. Foi a pessoa que me ensinou o que é o amor. A dizer para mim, ó José, aqui na ilha há uma pessoa assim, que pode te ajudar, fazer com que tu voltes a estar com a tua esposa. Mal eu sabia que essa pessoa, um feiticeiro lá da ilha, com que eu vim a conhecer, ia estar lá a ir lá à casa dessa pessoa, sendo enganado, foi a pessoa que fez o feitiço através da outra pessoa que queria a justiça feita pelas suas mãos, alguém ligado à homossexualidade. Quando soube ou teve a oportunidade de meter os pés no quintal da habitação da casa que eu vivia, mais a minha mulher, meteu lá um feitiço no quintal. Errei. Saí de casa 3 vezes. Mas quem é que não erra neste mundo? Quem é que não é pecador? Quem não é pecador, que o diga. Aquele que não é pecador, que atire a sua primeira pedra. Que diga em voz alta que é um santo, nunca errou na vida. Isto eu para dizer que eu fui enganado, fui aldrabado, fui gozado, fui vaiado, fui incompreendido, fui injustiçado, fui julgado, fui culpado, fui escorraçado, fui expulso daquela ilha. Eu fui obrigado a sair daquela ilha. E quem fez isso tudo pensou assim: ele, se não morreu aqui, nesta ilha, já tem os dias contados, que a vida dele não vai ser nada. Só tenho isto para dizer. Para quem me desejou mal e me quis mal na vida, por mim está perdoado, porque eu perdoo aos meus inimigos. Assumo os meus erros no passado. E a quem me fez mal, por mim está perdoado, porque eu perdoo aos meus inimigos. E não sou pessoa de desejar mal a ninguém. Nunca fui, nem nunca serei. Mas uma coisa é certa. A justiça é sempre feita na vida por Deus.
pelo nosso Criador. E eu ali não é nada comigo, porque não são contas do meu rosário. Os meus sogros eram uns pais para mim, lá na ilha onde eu estive. Jamais esquecerei quem me tratou bem naquela ilha. Fui induzido e enganado por esse tal feiticeiro. Alguém que se vestia como Jesus Cristo, usando uma pele de cordeiro, passando para as pessoas que era um cordeiro, que no fundo era um lobo por dentro, e alguém que sabia fazer bem e mal. Se fosse alguém só para fazer bem, eu ainda estava lá a viver naquela ilha e era um homem feliz, com aquela mulher que me ensinou e me ensinou a saber o que é o amor. Agora, voltando à outra parte que eu quero falar, tem a ver com família. Isto é uma leitura bastante, isto é uma conversação bastante longa, que eu já há uns dias, já para aí há uma semana, eu queria fazer este vídeo para eu poder explicar sobre o meu passado e expor tudo que está cá dentro para fora. Porque a minha vida agora é nova e é para é uma renovação, é uma vida nova, e tudo o que não prestou na minha vida no passado não fica cá mais comigo. Sai tudo cá para fora. Não interessa mais o que não foi bom no meu passado. Para a minha família, tenho 4 irmãos do mesmo pai. E tenho 3 irmãs do mesmo pai. Uma, a mesma mãe e o mesmo pai. Vou falar das 2 mais velhas. Da mais velha, não sei qual é a mais velha, mas eu vou começar a falar por uma, não vou mencionar os nomes. A primeira que deixou de falar comigo, ainda hoje não sei porque que ela deixou de falar comigo. Uma pessoa, quando tem algo para falar para alguém, a gente fala, a gente não esconde as coisas, nem guarda rancor, nem julga os outros, nem aponta o dedo a ninguém, fala com a pessoa que tem que falar, cara a cara. Eu imagino porque é que ela se calhar deixou de falar comigo. É muito simples de entender e perceber o que eu vou falar. Quando eu perdi o meu primeiro filho, que ele quando nasceu já era uma criança formada dentro da barriga da sua mãe. Portanto, já estava pronta para ir para o seu nascimento. E este meu filho, tenho aqui o registro, que foi quando foi registado ainda, quando foi da perca dele, do meu filho Josué, e nós temos os consultantes, os médicos entendidos na medicina, quais são os fatores para a possível perca da criança. Isto dito pela medicina, pelas pessoas, pelos cientistas e pelos médicos, que uma mulher grávida
uma mulher que esteja grávida, não deve haver agulhas junto à barriga da mulher que está grávida. Porque pode acontecer a perca da criança. A criança pode vir a morrer dentro da barriga da sua mãe. Eu não estou a acusar ninguém. Eu não acusei que a perca do meu primeiro filho foi culpa das minhas irmãs mais velhas, nem da mãe delas, da falecida mãe delas, que esteja em paz e em sossego, junto de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, quando eu soube dessa informação, através da medicina, e cientificamente está provado que uma mulher grávida não deve haver agulha junto à barriga. Cheguei a falar nisso com a minha irmã mais nova e ela chegou-me a dizer: fizeram-me isso tanta vez e nunca me aconteceu nada. E eu disse-lhe a ela: fizeram-te a ti, não te aconteceu nada. Mas está provado cientificamente, pode acontecer a qualquer mulher. E ela, se calhar, ainda hoje não acredita nisto que eu falo. O que é certo é que, da única vez que a minha ex-mulher asiática, a mãe do meu primeiro filho, da perca do meu primeiro filho, quando fomos, a única vez que fomos a Fátima para conhecer lá as minhas irmãs mais velhas e a parte da família delas, usaram uma agulha, uma linha com uma agulha, junto à barriga, e fizeram o que não devia ter sido feito. Se houve culpa no que fizeram, Deus sabe. Quem sou eu para julgar os outros? Eu não julgo ninguém. Pronto. E se calhar, por isso, a minha irmã, uma das duas mais velhas, deixou de falar para mim. A outra, mais velha, com quem eu era mais ligado, falava com ela, cheguei-lhe a pedir desculpa para voltarmos a falar, mas ela nunca me respondeu. Portanto, ela também estava presente quando usaram a agulha e a linha para saber se era rapaz ou rapariga, quando foi a perca do meu primeiro filho. Como eu disse, eu não disse que a culpa foi delas ou da mãe, da falecida mãe. Deus me perdoe, esteja lá em paz e em sossego junto de Deus Todo-Poderoso. Portanto, voltando à conversa dessa minha irmã, de uma da segunda mais velha, portanto, ela deixou de falar, deixou também de falar comigo. Porquê? Isto é o que eu penso, o porquê, não sei. Eu acho que uma das coisas que ela deixou de falar comigo pode ter sido do que eu já falei da outra irmã. A segunda coisa que eu acho que deve ter sido também foi o seguinte. Quando a minha filha ia ser batizada aqui em Londres, eu convidei a minha irmã mais nova e ela, essa minha irmã mais velha, que eu também mais falava, foi também convidada. Estava tudo ok para ela vir para cá. Só que a minha ex-mulher asiática disse que não queria a presença dela, que ela podia vir ao batismo, mas que não havia lugar para ela ficar aqui nesta casa, porque não havia espaço suficiente
E eu expliquei isso à minha irmã mais nova. Mas essa minha irmã mais velha não aceitou. Não ficou contente de ser recusada a vir a estar a ficar aqui, nesta casa que eu estou a habitar, mais os meus filhos. Se foi essa a razão, também não sei. A outra possível razão, que eu acho que também pode ter sido, por fontes familiares, vim a saber que ela não ficou muito contente sobre uma história de uma partilha de um terreno que foi deixado pelos meus falecidos avós. Eu nessa altura já era vivo e eu ouvi falar sobre essa história e que essa minha irmã mais velha disse que ouviu falar que eu disse que eu devia ter tido, ou devia ter tido direito a uma parte da herança ou da partilha de um terreno. Eu vou ser muito claro e direto. Não estou interessado em herança nenhuma, nem em terreno, nem em nenhum bem que seja da parte dos meus avós, tanto do meu pai, tanto da minha mãe. Eu não sei porque é que ela ficou a pensar isso. O que eu quis dizer é o seguinte, sobre essa herança ou partilha. O que eu quis dizer foi o seguinte, sobre o que eu penso em termos de justiça e o que sou em termos de fé e da crença que eu tenho para Deus. Se havia alguma partilha ou alguma herança para ser dada pelos meus avós, e se eu já era vivo, elas eram netas, eu também sou neto, não sou? Então eu também devia ter direito a alguma parte dessa herança. Eu falei sobre a minha opinião. Eu não pedi nada da parte da herança ou do terreno. Nem estou interessado. Agora, para essas minhas irmãs mais velhas, se deixaram de falar para mim, antes de deixarem de falar comigo, deviam ter tido uma conversa comigo e pôr os pontos nos is e falar comigo diretamente. É assim é que é ser um irmão e ser uma irmã ou irmã para irmão ou irmão para irmã. Agora sobre a minha irmã mais nova. Ela também sofreu muito no seu crescimento para chegar à adulta e poder ter a sua vida, a sua família, o seu futuro. Não sei o que é que ela pensa de mim sobre este tempo todo até agora. Se eu não pude ajudar ela monetariamente durante a vida dela, em que ela necessitava de ter monetariamente ajuda, até vir a ser adulta e ter a sua família, é porque eu não tive possibilidades para isso. Agora, eu ser acusado que nunca fiz nada pelos meus pais e que nunca quis saber deles para nada, eu não admito isso a ninguém. Não admito isso a ninguém. E não sou pessoa de falar nas costas ou de estar a falar de alguém familiar a outros pelas costas. Eu comecei a trabalhar
não pude estudar, porque os meus pais se calhar não tinham possibilidades, tive que começar a trabalhar muito cedo. A minha mãe ia trabalhar para o hospital, em Coimbra, e quem ficava a tomar conta da minha irmã e a mudar-lhe as fraldas era eu. Não vou falar muito mais sobre as minhas irmãs, porque eu acho que não há muito mais a falar. Agora, sobre os momentos marcantes da minha vida. Lá naquela ilha que eu falei, esta aqui, esta que é a mulher que me fez ver o que é o amor na vida. E quero também dizer, voltando a falar deste menino, e que ninguém me compreendia, eu também sou um simpatizante, tenho muita simpatia pelo futebol. Se houve alguém também que soube reconhecer o meu valor, foi o ex-presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, de quem eu cheguei a receber cartas dele, por ideias que eu tive para o clube e minha imaginação e progresso para o clube. É aqui cartas do Benfica, ó. Cartas do Benfica, ó. 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 Para quem não sabe, fica a saber, ó, é aqui, assinatura Luís Filipe Vieira, ó. Ex-presidente do Benfica. A ideia da Eusébio Cap, a taça Eusébio Cap, a ideia foi minha. Se bem que o clube disse aos adeptos e, portanto, passou para o público que a ideia foi a iniciativa do clube, mas a ideia da Eusébio Cap foi minha. Aqui, ó, para quem quiser saber que... em que, mais uma vez, alguém soube reconhecer o meu valor, até o ex-presidente do Benfica soube reconhecer o meu valor. E o que há mais para dizer? Para quem gosta de seguir coisas científicas ligadas à ciência, etc, etc, este menino aqui tem duas coisas nas suas mãos que muita gente não sabe o que é que isso quer dizer. Na minha mão esquerda tem a letra M. Para quem não sabe o que é que isso quer dizer, vá ao Google, ao canal do... ao Google não, ao YouTube. Vá ao YouTube e vai ver o que é que quer dizer a letra M na mão esquerda. E também, para quem quer saber o que é que quer dizer a meia lua com as duas mãos abertas, para quem não sabe, eu vou-vos mostrar. Ó. Já vou-vos mostrar aí mais perto. A meia lua com as duas mãos também tem algo de muito especial. Para quem quiser saber o que quer dizer a meia lua nas duas mãos, vá ao Google ou vá ao YouTube, vá lá ver o que é que isso quer dizer. Há coisas que vêm de muitas gerações atrás. E pronto, o vídeo terminou por hoje, sobre a minha vida. E o título será 52 anos para compreender-me a mim próprio. 52 anos para
entender a minha alma e a minha vida. Desejo a todos uma boa continuação e tenham um bom resto do dia. Um grande abraço para todos, amigos e família. Tchau!